Meditações de Ano Novo. Sabia que ele ia trazer um tema bom. Bom, na verdade, quem propôs esse tema foi a Marisa, né? Desde a semana passada, quando a gente sentou para falar na semana passada, com o collab com a Lina, chamava-se Meditações de Natal, e aí a gente já falou, olha, então vamos fazer na semana que vem Não foi bem por isso, não é? Porque a gente precisava ter um tema para dar para a Tati fazer a capa da palestra adiantado, que ela precisava do tema. Eu disse, olha, como a gente não tem ainda, vamos falar, né, na véspera do Ano Novo, então pronto, um é meditações natalinas, o outro é meditação de Ano Novo e está tudo em casa, né? Vai sair alguma coisa. E esse tema, quando foi proposto, né, imediatamente veio na minha mente um dos livros que eu nunca consigo terminar, porque quando eu termino ele, eu volto a ler ele do início, que são as Meditações de Marco Aurélio. Para quem nunca leu, vale a pena ler as Meditações. É um livro que eu tenho sempre, não leio com todo o tempo, mas quando eu termino ele, eu volto para o início para tentar chegar nessa profundidade que era o imperador filósofo, um dos grandes imperadores romanos, que trouxe diversas reflexões para a gente. Então, quando a Marisa propôs, né, eu falei, puxa, que desafio, né? A gente meditar sobre Natal, sobre a profundidade do Natal, porque muitas vezes a gente até consegue pensar determinadas ideias, mas expô-las às vezes é mais difícil, né? Porque a gente precisa de um tempo para meditar, para amadurecer, ou como diria Sócrates, para parir a ideia, né? Porque Sócrates, que era filho de parteiro, ele dizia que o pensamento ele é um parto. E é genial essa ideia socrática, né? Porque primeiro para você parir, você tem que fecundar, né? Então tem muita gente que tenta parir um pensamento, mas não fecundou. Aí não tem como. Mas não é só isso, né? Você tem que fecundar e você tem que gestacionar esse pensamento. Então, esse pensamento você tem que amadurecer, tem um tempo, e cada gestação tem um determinado tempo. A humana, 9 meses, mas tem outras gestações com outros tempos. E meditar, muitas vezes, por isso que até que esse livro eu vou e volto, às vezes, determinados pensamentos, eles são 10 anos meditando sobre ele, 20 anos, uma vida, uma encarnação inteira para a gente chegar nesse ponto. E aí eu começando a pensar sobre esse assunto, claro que sempre quando vai falar sobre Ano Novo, sobre calendário, aí sempre é um assunto que eu medito muito, né? Principalmente porque tudo é uma ficção, né? Que dia é hoje? Hoje é 27, né, de dezembro. A gente criou esse dia, né? A gente disse que é dia 27 e a gente imagina que seja dia 27. Eu não, né? já achei. A gente já incorporou isso, né? Mas lembra que essa data também não era essa data há 200 anos atrás. Era um outro calendário que vigia, o calendário juliano, que também foi uma criação humana. E então a divisão do tempo nesses calendários que a gente tem é uma divisão humana, né? Embora pautada num fenômeno natural, que é um ano terráqueo, é uma volta que a Terra dá em volta do seu astro Sol, né? Que atualmente se mediu com 365 dias, 6 horas, 14 e 48 minutos, né? E aí a gente define que dia 1º de janeiro é o início de um novo ano. Não foi assim? Mas isso é uma definição, né? Concorda conosco? Sim ou não? Quem disse que esse é o início? Até porque o calendário há 200 anos atrás era 1º de abril. Por isso que 1º de abril é o Dia dos Tolos, né? Conhecido como Dia dos Tolos, porque quando o Papa Gregório determinou a alteração do calendário do juliano para o gregoriano, algumas alterações foram feitas. Primeiro, a consideração desse tempo, algumas definições de ano bissexto, porque esse tempo fazia
uma diferença muito grande. Sumiram, acho que foram 11 dias, né, para adequar o calendário anterior, porque estava 11 dias depois, você comemorava a estação e já não tinha estação, né, depois de tanto. Então, passou de um dia para o outro. Você vê como, enfim, o fato é que é uma ficção. Nós criamos um calendário e nos pautamos pelo calendário, que é uma ficção. Sim ou não? Concordam comigo ou não concordam? Isso a gente... Então, a gente definiu que dia 1º... eu posso falar que o meu ano ele acontece no dia 11 de fevereiro, que foi o dia que eu nasci, que é onde ele dá a volta completa no Sol a partir de quando eu nasci, sim ou não? Mas como o ano não é bissexto, eu não vou a explicação que eu vou dar muito profundo, o pessoal nem lá em casa entende quando eu falo, as pessoas ficam fazendo cabala, né, para entender qual foi a hora que nasceu. Mas você nasceu no ano bissexto ou fora do ano bissexto? Porque a cada ano são 6 horas a mais. Então, quando você está comemorando seu 11 de fevereiro, talvez você tenha que comemorar dia 12. Porque a posição da Terra em relação ao Sol é o que determina, sim ou não? Tanto que a cada 4 anos você passa um dia a mais para poder voltar ao dia, sim ou não? Faz sentido isso para vocês? Ok. São meditações de calendário que eu faço durante anos e anos que eu fico pensando. Então, você nunca vai comemorar exatamente na hora que você nasceu, ou pelo menos a cada 4 anos você comemora. Então, todos os outros são 12 horas, ou 6 horas, ou 18 horas, ou 24 horas, diferente do horário que você nasceu. Porque o calendário é uma definição humana, que sempre serviu, com as festas e tudo mais, para pautar épocas. E aí sim, com base na questão solar e lunar, definir colheita, plantio e tudo mais. Pode ver que sempre, de qualquer maneira, nós temos solstícios e equinócios todos os anos, sim ou não? Então é o momento em que o Sol está mais perto ou mais longe, ou que ele está no mesmo dia e a noite tem o mesmo tempo, ok? Então, nós definimos, através de uma questão estrutural necessária para a gente dividir o tempo, né? Em dia, noite, embora isso seja pautado numa coisa, em algo natural, certo? E aí nós resolvemos definir que o primeiro dia do ano é o dia 1º de janeiro, sim ou não? E aí, como num passe de mágica, a gente vem caminhando durante 365 dias, cansado, ao quebrado e tal, cheio de desafios e tal, e parece que a gente faz uma... As festas de Ano Novo. Festa de Ano Novo, a gente faz um grande evento, uma grande festa, né? E aí, magicamente, a gente ressurge, sim ou não? Não parece com uma energia que vem do nada? Aliás, dia 1º de janeiro foi definido, vocês sabem por quê, né? Porque quando se definiu o calendário que Jesus supostamente nasceu no dia 25 de dezembro, porque ele não nasceu no dia 25 de dezembro, já falamos sobre isso inúmeras vezes, ele só pode ter nascido no dia 0, porque se o calendário gregoriano conta antes e depois dele, só pode ter nascido no dia 0. Como é que ele pode ter nascido no 25 de dezembro do ano que ele nasceu? Se a conta do calendário é antes ou depois dele. Mas se definiu por razões várias, inclusive sobre a questão que eu já expliquei lá da deusa Mitra e tudo mais, que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso foi 300 anos depois dele ter nascido. Foi lá Constantino que definiu o calendário, que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Tá? E aí falou assim, lá em 1600, quando se estabeleceu o calendário gregoriano, falou assim, bom, se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, aquela passagem que Simeão e a Ana, né, identificam Jesus 8 dias depois, porque era no momento em que ele seria circuncisado, seria 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro tem que ser o início do 1º dia do ano. E aí muda-se por uma questão religiosa, supostamente religiosa, o calendário para 1º de janeiro. Legal ou não? Você vê como tem lógica, não tem? Porque nenhuma. Tem lógica nenhuma, porque ele não nasceu no dia 25 de dezembro
e ele não foi circuncisado 1º de janeiro. Simples assim. Teoricamente, se a gente fosse contar o calendário a partir dele, ele nasceu no dia 0 e foi circuncisado no dia 8. Na verdade, 7, né? E daí tem que contar o dia que ele nasceu, então tem que ser o 7. Porque o tempo também conta diferente. E a gente define esse tipo de coisa e magicamente a gente começa, e o espiritismo ele tem uma parte científica, a gente tem que entender a ciência e isso aí faz parte de uma análise, uma meditação. Então esse tempo ele é relativo, sim ou não? Mas, por outro lado, também ele é psicológico. Essa mudança de ano, ela também tem um impacto psicológico, ainda que seja uma mera referência em todos nós, sim ou não? Como eu disse, a gente faz um ritual de passagem, é isso que a gente faz, né? Festa de Ano Novo. A gente monta um ritual de passagem, e nesse ritual de passagem a gente simbolicamente faz pula onda, come romã, uva, lentilha, ninguém come nenhum bicho que cisca para trás, porque senão fica no próprio ano, talvez, né? Daí não vai para o próximo. A roupa tem que ter um significado. E tudo isso, no final das contas, não tem ciência nenhuma, a não ser um efeito psicológico. Porque, de fato, e aí está a genialidade que acaba no dia 2. Acaba no dia... Mas a genialidade de dividir o ano, embora, claro, que a gente tem uma questão cíclica, como eu falei para vocês, ninguém está mudando o ciclo, né? Mas se a gente for pensar também cientificamente, nem seria um ciclo. Porque como assim? A Terra não passa pelo mesmo lugar. Na verdade, ao contrário do que a gente imagina, a gente tem uma noção de que a Terra gira em torno do Sol sempre pelo mesmo lugar. Mas isso não acontece. Na verdade, ela está em espiral. Nunca a gente passa pelo mesmo lugar, porque a galáxia também gira e ela faz um movimento de expansão. Então, tecnicamente, nem seria um ciclo. Se a gente for... Você está destruindo o nosso ano novo. Mas o objetivo é a gente destruir para construir algo novo, né? Então, até esse ciclo que a gente acha que eventualmente acontece, se a gente for levar cientificamente, também não acontece. Mas, de qualquer maneira, existe uma genialidade em definir o tempo dessa maneira. Porque a gente poderia contar o tempo, ao invés de cada período, como a gente conta o ano, sucessivamente, e a gente teria, sei lá, no dia, em vez de ser 1º de janeiro, a gente estaria no dia 5.032, depois 5.033, não era uma outra contagem? Mas vai dando um cansaço, sim ou não? Se a gente não pegar e dividir o ano em ciclos, a gente vai dando um cansaço, sim ou não? E aí a gente parece que não se sente renovado, porque aquele efeito psicológico da gente mudar de ano impacta, querendo ou não. A gente pode falar que é tudo uma besteira, que é tudo não sei o que lá, mas na prática impacta na nossa vida, sim ou não? E por que impacta? E aí faz parte das minhas meditações. Por que a gente impacta? Não pode ser só um efeito psicológico. Ele não pode ser só um efeito meramente, porque... E aí, pensando sobre isso, eu me lembrei de quando eu fui estudar o Apocalipse, né? E todos aqueles prazos, aquelas questões de tempo, né? Você fala assim, tantos anos, tantos isso, tanto aquilo. E a gente pega, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem vários. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? Sim ou não? Mas que dia é esse? Esse dia aqui, de domingo a sábado? Não pode ser, né? Não pode ser. E a gente começa a visualizar que, independente de como a gente chama os dias, tudo funciona através de um ciclo. Por isso que a gente se identifica com esse ciclo psicologicamente. Porque tudo, desde as questões pequenas, né, do átomo,
como das questões planetárias das galáxias, elas funcionam em ciclos, que a gente pode chamar de anos, sim ou não? Por exemplo, o Sol gira em torno da Via Láctea também. Chama-se um ano galáctico. Não é um ano terrestre, né? Então, a gente percebe que na natureza tudo funciona em ciclos. E todos os ciclos eles têm mais ou menos a mesma ideia. Mais ou menos assim, primavera, verão, outono e inverno. Sim ou não? A gente mais ou menos tem esse ciclo. Pode ser encarnação, a gente pode pegar um ciclo inteiro, que seria uma encarnação inteira. Se a gente for ver, a gente tem um período de primavera, depois de verão, depois vai de outono, né? No meu caso, o inverno já não vai passar tanto, porque já não vou ter cabelo para ter inverno mesmo. Então, mas vai ter inverno, sim ou não? E a gente percebe. E por que que... E aí a gente começa a visualizar como os ciclos passam a ser importantes dentro da nossa análise. E por que, se a gente vive o ciclo do ano, por que a gente, ou não nós, mas cada um de nós, pode ter dificuldade de pensar no ciclo da encarnação? Por que a gente acha que só vai começar e vai terminar num único ciclo e não tem mais outros ciclos? Não nós espíritas, né? Mas muito das sociedades. Como se fosse uma encarnação só. Como se fosse uma única encarnação e não um ciclo. Né? Quer dizer, tudo funciona em ciclo, menos a vida humana. Mesmo espírita, de vez em quando a gente não pensa que é um ciclo. Né? A gente acha que é a vida mesmo. Cai numa falsa ideia, né? E isso é importante. Por que a gente sente tão importante essa mudança de ciclo? Ano, e a gente muitas vezes não tem a noção de um ciclo maior, que seria a própria encarnação. E não vivemos como tal, porque o mais importante do que, primeiro, pensar como ciclos, e segundo, viver como um ciclo. Porque o mais importante dessa reflexão é a gente trabalhar o nosso ciclo encarnatório como nós trabalhamos o ciclo anual, o ciclo da nossa vida. Então, estamos... E aí é que a gente pergunta. Por isso que não dá certo nem a pulação de ondinha, nem as promessas para o ano seguinte, fica meio vazio, né? Porque se você acha que é para ali, para aquele ano, naquela hora, e que aquilo vai dar certo, é muito pouco para o tamanho da gente, né? Para o tamanho do que a gente vive como todo numa encarnação. Tudo que a gente vive, né? É um ciclo. Tudo. E se a gente vive nesse ciclo, quais são os projetos que estamos fazendo para esses ciclos? Para esse ciclo grande, não um ciclinho. Porque às vezes existem projetos que vão ser 5 ciclos reencarnatórios. Por exemplo, quanto tempo a gente acha que vai eliminar o orgulho? Será que em 5 ciclos reencarnatórios está susto? Já. Quantos anos de espírita você tem para poder já dizer se você... Eu tenho 41 anos de espiritismo. Então já não é mais orgulhoso. Mas não vai. Não vai. Então, e aí é que tá. A gente não tem essa dimensão, na minha visão, né? Eu acho que a gente deveria pensar nesses ciclos e calcular o nosso grande ciclo, o processo reencarnatório, da mesma forma que a gente calcula os nossos projetos de vida. Se a gente não se dá conta desses ciclos, a gente vive um ano sobre o outro, um ano sobre o outro, não faz reflexões. Então, essa é a grande vantagem psicológica do ciclo, é a gente saber que, se a gente chegou até aqui e não deu para fazer o que a gente pode fazer, vai recomeçar. E a gente tem oportunidade de recomeçar, porque eu acho que o grande é eu vou entrando já dentro do espiritismo. Primeiro eu queria fazer essa reflexão que Emmanuel nos traz, que a grande oportunidade que Deus nos dá é o tempo. E algumas religiões nos tiram isso. Algumas escolas religiosas, ao não trabalhar o processo reencarnatório como um ciclo, nos tiram o tempo. Porque nos coloca uma pressão muito grande,
né? Porque se a gente só tem essa vida, a gente tem que ser bom nessa vida. Intimamente, vocês acham que a gente vai conseguir ser bom como Jesus foi nessa encarnação? Eu não vou, né? Eu já sei que eu não vou, né? Nem perto de Jesus, porque lembra quando eu há 2 semanas atrás que eu falei sobre a dimensão de Jesus, para que a gente pudesse ter uma ideia de onde que ele está, para onde a gente está, para a gente não ter uma falsa ideia de que a gente está perto. A gente não está nem perto de Jesus. A gente não, talvez não esteja. Eu, por exemplo, não estou nem perto de Chico, que era um verme, segundo ele, perto de Jesus. Isso é a palavra de Chico. Tá? Chico falava: eu sou um verme perto de Jesus. Eu sou talvez um verme perto de Chico. Então imagine que eu sou perto de Jesus. E se a gente põe toda uma pressão uma única encarnação sem considerar o ciclo, a gente entra em desespero. Porque se a gente sabe que não vai dar certo, por que eu vou continuar tentando? Então, essa divisão de ciclos ela é muito importante para que a gente possa dimensionar o nosso processo encarnatório e estabelecer metas. Né? Não como a menina que eu vi esses dias lá no Instagram. Ela falou assim, perder 10 quilos. Ela colocou 0,1. Comer menos. Ela te riscou menos. Comer. Metas para o próximo ano. Ela só riscou comer. Né? Mas, de fato, quando a gente se depara com esse ciclo, e aí eu vou chegar e vou passar a palavra para a Marisa. Quando a gente vai chegando perto desse final de ciclo, qual é o nosso caminho? A gente pode pensar que nem o Ayrton, esse negócio não existe, nada de ciclo, é uma continuidade e tal. Isso nos dá um desespero, né? Porque daí a gente vai ficando cada vez mais cansado. Ou a gente pode adotar, porque de fato esses ciclos existem. Ele é uma representação material de todo o processo da criação, né? E aí a gente pode falar o que nós fazemos com o nosso final de ciclo. Seja ele, tanto faz, pode ser que a gente considere... Não, só vou comemorar o ano novo no dia 11 de fevereiro, que foi o meu ciclo. Ou no dia 22 de dezembro, ou no dia 18 de fevereiro, cada um no seu tempo, né? Mas e aí? Quando a gente chega nesse final de ciclo, qual é a nossa proposta? Porque quando a gente está meditando sobre Ano Novo, independente de quando você comemora o Ano Novo, é que você segue o calendário judeu. O calendário judeu já foi o Ano Novo. Beleza, não tem problema nenhum. E aí, você fez o que com isso? Comemorou? Pulou onda? Comeu uva? Quer dizer, o que nós estamos fazendo dos nossos ciclos? Primeiro, então eu acho que a primeira meditação que nós temos que fazer, seja desse pequeno ciclo, ano, ou de um grande ciclo, encarnação, é o que nós fizemos até agora? Aliás, não é nada novo, né? Os gregos estavam andando pela frente do templo de Delfos há 2.200 anos atrás, já olhavam para frente e se viam escrito o quê? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Então, quando você se depara com esse final de ciclo, o que nós estamos fazendo com esse ciclo? Vamos viver, continuar vivendo e independente? Ou vamos fazer uma reflexão profunda, aproveitar que esse ciclo simbolicamente está se encerrando? Poxa, nesse ano eu consegui galgar aqueles projetos que eu tinha, seja ele sob o ponto de vista material mesmo, né, de trabalho, de esforço, de família, mas também sob o ponto de vista, acho que mais importante, sob o ponto de vista do processo reencarnatório. Qual é o defeito que eu gostaria de cavar em mim, de conhecer a mim e estabelecer uma estratégia? Às vezes, por exemplo, eu tenho certeza, Emmanuel já disse isso, ninguém mais
No processo evolutivo, ninguém mais vai comer carne, né? É um processo que Emmanuel já nos disse. No futuro, nós não vamos nos alimentar dos nossos irmãos inferiores. Eu decidi que não vai ser nesse ciclo da minha vida. Nessa vida, eu já decidi. Pelo menos por vontade sabe, própria. Problema aí de saúde. Pode ser. Mas por livre vontade, eu decidi que esse vício, esse passo evolutivo, não vou dar nessa encarnação. Muito pelo contrário, vou aproveitar que ainda estou nesse processo. Aliás, eu como carne só para provar quem está no topo da cadeia alimentar, uma coisa meio de ego. Não é nem um problema com os bichinhos, é um problema de ego. Mas o fato é, beleza. E o resto? Esse é um fator do processo evolutivo, sim ou não? Que é importante. Eu não falo isso com orgulho, não. Eu admiro a Lina, por exemplo. Mas não a ponto de eu mudar. Eu admiro uma admiração. Mas que ela é vegetariana e tal, não come carne. Mas não a ponto de me fazer mudar. Mas e os outros? Assim, o que nós estabelecemos nesse ciclo que nós cumprimos? Fizemos essa reflexão? É o momento. É o momento. E o que eu pretendo fazer no próximo ciclo? Porque eu acho que se a gente não aproveitar, porque a gente pode chegar à conclusão que, de fato, a gente não evoluiu nada. Pode ou não pode? Estagnamos em vários aspectos, estagnamos. Mas e aí? Beleza. Você constatar que estagnou é melhor do que não fazer a reflexão, né? E aí, no próximo ciclo, a gente vai fazer o quê? E quando a gente estabelece metas reais? Porque às vezes a gente fica, não, eu vou para o ano que vem, eu vou combater e vou acabar com o meu orgulho. Não, você pode combater, mas acabar você não vai. Né? A gente vive, é a chaga da humanidade, mas eu posso galgar menos, eu posso tentar, mas se a gente não estabelece uma meta real, a gente vai se frustrar. E a gente faz isso na nossa vida, sim ou não? Por que a gente não faz esse projeto no nosso processo reencarnatório? Isso que às vezes a gente tem que se atentar. Porque a gente vive, na minha visão, eu acho que a gente vive a felicidade atual. Né? A gente fala assim, o que me faz feliz? Um carro novo? Uma casa nova? Sim ou não? Pode ser. E é justo essa felicidade. Mas é um tipo de felicidade que a gente está colocando só para essa encarnação, sim ou não? Nada. Né? Olha, minha felicidade é ir para academia, tá forte e tal, não sei o que lá, vai ser o cadáver mais sarado do cemitério. Porque até isso vai deixar. Embora isso seja uma felicidade justa, sim ou não? Ser saudável, estar, desejar uma casa nova, um carro novo, é uma felicidade eventualmente justa. Mas estamos pautando no nosso projeto só felicidades efêmeras? Porque se o verdadeiro momento de felicidade é chegar lá, espírito puro, que é o que nos diz, até que eles chamam mundos felizes, que deve ser feliz, né? Eles não iam chamar de mundos felizes se ele fosse triste. É um mundo feliz. Todo mundo que está lá está feliz. Todo mundo está feliz. Então, é um mundo feliz. E o que nós estamos colocando nesse nosso ciclo para chegar lá? São meditações que eu fico fazendo na minha mente. Eu fico, puxa. Por exemplo, esse ano eu tinha prometido, eu não sei se eu cumpri, você que vai ter que me dizer, que eu não ia recusar nenhuma palestra. Não recusou. Não recusei, né? Dei palestra dia 24 de dezembro. Eu já pedi outro ano que vem algumas já para aproveitar. Para ir pular as ondinhas bem tranquilas. E não é pelo simples gosto de falar, né? Que falo mais que o homem da cobra, né? Aquele homem que fica vendendo lá, né? Na feira, na praça e tal, né? Então, era uma promessa que eu tinha feito. Eu não ia recusar nenhum. E, como eu disse, 24 de dezembro,
Estava lá fazendo palestra. Mas não porque... Primeiro porque eu tenho a consciência de quando a gente vem... 24, ele fez palestra lá para o Brasil. 24 de dezembro. Porque me chamaram. E eu falei que eu não ia recusar, era uma das minhas metas. Por duas razões. Mas eu tenho vontade de recusar muitas vezes. Eric, tem vontade às vezes? Quando chama assim, não, a vontade não dá. Eu sinto. Às vezes me chamam, eu fico com aquela... Eu peço de um jeitinho tão bom que não tem que... Aí eu falo, às vezes ainda fico pensando, por que eu aceitei? Olha o trabalho que eu fui fazer, né? Eu fui fazer aquela... Eu falei que queria fazer uma palestra nova e tal, e não sei o quê, das 3 semanas atrás. Eu fiquei 12 horas estudando a Bíblia, lendo a Bíblia toda, de um lado para o outro, para poder falar 1h30. Então dá trabalho. Você merece. Mas... Não, mas a grande questão é o porquê que eu falei. Porque primeiro a gente aprende. Porque para a gente, eu falei assim, eu não posso recusar, porque tudo que me for dado é para o meu aprendizado primeiro. Porque às vezes a gente pode ter uma falsa ideia de quando a gente vem ao centro e que as pessoas que estão falando, talvez até por outras influências de outras escolas religiosas, é que quem está falando já chegou à perfeição e quem está ouvindo... Não, e normalmente é o inverso. Tá? Quem está falando é o que mais precisa daquilo que está sendo dito, porque teve que estudar muito mais para poder falar só um pouquinho do que estudou. Então é o que mais necessitado. Vocês acham que quando você nasce espírita, se você vira espírita, que você já tem alguma coisa para acertar, né? Quando você nasce espírita, tem mais. Quando você vira palestrante espírita, deve ter maior ainda. E veio deturpando muitas vezes de outras encarnações e tal, e você vem agora para... Era uma meta. Essa meta eu cumpri, agora, esse ano que vem, eu vou sem reclamar. O próximo eu falo assim, agora eu não vou recusar e não vou reclamar. Porque dá trabalho. É fácil? Não é. A gente tem que pensar, tem que organizar. Não é só isso, eu tenho um comprometimento com a doutrina. Eu não posso falar coisa que eu estou inventando. Por quê? Porque se eu estou falando coisas que eu estou inventando, se eu estou deturpando a doutrina que foi tão pensada, tão organizada, de uma maneira fantástica, eu estou comprometendo o meu processo reencarnatório e o de vocês. E a responsabilidade é minha. Então, não é uma responsabilidade quando a gente se propõe a falar aqui. É uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes estamos falando... Porque uma coisa é quando eu dou aula de direito, é tranquilo. A matéria que eu dou aula há 19 anos, direito internacional, que eu sei de cor e salteado, eu já dei 1 milhão de vezes o mesmo conteúdo, N vezes, eu chego lá e falo quase que automático. Às vezes eu estou falando e minha mente está pensando em outra coisa. Sério? Só que às vezes a gente é chamado aqui para falar de homem de bem. É um negócio que eu não estou nem perto do que são os caracteres do homem de bem. Então a gente está falando de algo que a gente leu, óbvio que a gente não é burro porque a gente entende, mas que a gente está longe de praticar. Que a gente está longe de estar perto daquela lição tão maravilhosa que nos é dada. Às vezes até de compreender a profundidade. Quantas vezes a gente lê, né? A gente conversando no final de semana, né? Sobre Paulo e Estevão. Cada vez que a gente lê aquele livro, a gente acha uma profundidade. Parece que os caras acabaram de escrever um negócio. Isso aqui não estava aqui da outra vez que eu li. É óbvio que estava. Mas é que a gente vai passando por esses ciclos e vendo a transformação na gente. Só que é um processo paulatino. Então, qual é a reflexão que nós vamos fazer nesse final de ano? O que nós vamos, de fato, realizar para o ano que vem ou para os anos que vêm? Às vezes, coisas mais simples. Perdoar aquele irmão que pisou na bola com a gente.
compreender que, eventualmente, esse companheiro fez isso por culpa minha, por minha responsabilidade. Então, tem tanta coisa que a gente pode pensar nessas meditações de Ano Novo e que a gente está fazendo isso para o processo reencarnatório como um todo. Porque quando eu me reconcilio com o irmão no caminho, que é a passagem de Jesus, eu estou fazendo uma felicidade para o futuro, para o próximo ciclo reencarnatório, ao invés de se preocupar só com a felicidade desse momento, que também é justa. Então eu pergunto a vocês, e aí eu faço essa pergunta para mim também. Estamos aproveitando este momento de símbolo de ciclo, de encerramento de um ciclo e início de outro, para quê? Quando a gente vai pular onda, a gente vai pular onda com aquela convicção que no ano que vem nós seremos melhores, ainda que seja só um símbolo? Ou a gente só vai pular onda para que melhores coisas aconteçam conosco, não que a gente seja melhor? A gente se sabota, né? Um pouco, porque ao invés de... Quando ele começou falando da meditação, a primeira vez que eu falei em meditação no centro espírita, as pessoas sempre levam mais para esse lado da repetição de palavras, de um assunto, né? E eu tinha visto na época no Aurélio que meditar significa você pensar profundamente sobre um assunto, seja ele qual seja. Se você vai analisar profundamente aquele assunto, você está meditando sobre um assunto. Né? Por isso que eu não fiquei assim constrangida em repetir o tema. Porque eu digo, bom, a gente vai meditar sobre algum assunto no dia, né? Então o tema pode ser esse. Mas, e uma outra coisa bacana que eu achei quando você abordou as ondinhas, esses rituais que a gente cria, né, para nos sabotar. Porque ao invés de a gente avaliar o ciclo, mesmo que seja só o ciclo daquele ano, que a gente não se reporte, né, a lembrança de que a reencarnação é um ciclo limitado, é nascimento e desencarnação, é ali. A gente só saiu do mundo espiritual, veio para a escola, estamos aqui na batalha, e daqui a pouco a gente pega o material que conseguiu colher e recolher aqui, vai embora, né? E dá continuidade no ciclo maior. Então, se a gente não faz isso todos os anos, não tem pelo menos a lembrança de que somos imortais, isso complica tudo. Porque a gente pode, de repente, entrar numa... vamos meditar no final de ano, ao invés de pular um dia. E meditar, ok, vai ficar aquela repetição, não, ouvir uma música, ouvir alguma coisa que bote a gente para cima, ou que tire a tristeza, ou que dê otimismo para a gente começar o ano novo. Tudo é bom, né? Tudo que... né? Eu digo que é igual perfume. Perfume, tem gente que diz, não, bom é aquele, o bom é esse, o bom é aquele acolá. Todos são bons, né? Se tiver um cheirinho bom e você não tiver com cheiro bom e botar um perfume, o perfume vai dar jeito. Mas não, talvez não seja aquilo que precise ser, que poderia ser, e já que já estamos num estudo, né, mais profundo, né, dentro das religiões, que é a imortalidade do espírito, a gente já chegou a isso. Então, quando a gente vai pular as 7 ondinhas, a gente tem que pensar, eu estou pedindo o quê aqui? Pedindo para quem? Para mim, só isso é o quê? Que aí, normalmente, a gente vai ou nos problemas de relacionamento mais pessoal, ou então nas coisas materiais que queremos adquirir, né? Ou então naquelas dívidas que queremos pagar. Sempre é uma coisa muito pequena, é muito daquele ano, daquele período. Uma doença que às vezes a pessoa está vivendo, então pode ali na ondinha, né, pedir a cura daquela doença, que também no ano talvez seja muito pouco
muito pequeno, né? Depende da doença, né? Um relacionamento que você quer resolver os problemas do relacionamento é muito pouco. Então, teria mesmo que ser uma reflexão mais profunda durante todo o ano, durante aquele período, e dar continuação no período seguinte, porque a gente não muda de um ano para outro, e nem muda porque o ano mudou. Então, é muito desafiador viver, né? É fogo. Então, por isso que o livro de Paulo Estevam me encantou sempre. Eu devo ter lido umas 15 vezes, parei de ler para assistir as aulas de Ayrton, de Rafael, dos meninos, de Humberto, que eu não aguento mais, é grosso demais. Agora, se fosse, né? Quando a gente entra na era da eletrônica, ninguém mais quer pegar em livro. Mas o que mais me encantava era a virada de chave de Paulo de Tarso. Então, eu disse, bom, Chico é Chico, né? Emmanuel é Emmanuel. Eles não iam trazer uma história com uma profundidade dessa que o espírito não fosse capaz de fazer. Quantos espíritos na época de Jesus conseguiram? E logo na época seguinte, quando ele já tinha partido, continuaram ainda, né, como Paulo de Tarso, conseguindo essa virada de chave. Então, tudo que acontece no mundo espiritual e que reflete-se aqui é para nos mostrar que nós também temos competência para tal. É difícil? É, mas que a gente pode. Pode não dar aquela guinada gostosa como Paulo de Tarso deu, apesar das dores que passou, né? Da perda de coisa, da morte de Estevão, de Abigail. Então, não tão assim, né, como Paulo de Tarso fez, mas a gente pode dar as nossas pequenas viradas naquelas coisas que a gente já tem coragem de olhar, ver de frente e dizer, sou assim. Ah, não, eu sinto assim. Eu faço assim, eu ajo assim, eu falo assim. Se a gente não tiver coragem para isso, a gente vai se sabotar todos os anos. Pule um dia, não pule um dia. Mas todo ano a gente vai ser aquilo que deseja ser, como se fosse uma criança ainda, imaginando um mundo imaginário que ninguém está vendo, mas que você pode viver no faz de conta uma encarnação toda. Quantas pessoas vivem de faz de conta por toda uma encarnação, né? Então, quando a gente ouve o eco, né, de Jesus dizendo bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a gente tem que ouvir aquilo gritando nos nossos ouvidos. Hoje, quando eu ouvi isso, li isso, eu digo, olha só, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esse devia ser nosso mantra na virada de ano. Eu preciso ainda ser consolada. Eu ainda tenho dores que eu preciso ser consolada pelas dores, mas essas minhas dores provocam, às vezes, o despertar de sentimentos inferiores que ainda povoam no meu mundo íntimo, né? Porque, às vezes, você sofre, mas você se indigna com aquele que você acha que causou o seu sofrimento. Você tem raiva daquele que não está sofrendo e você está, né? A gente sempre tem esse bloco de forças negativas dentro de nós, né, que causa tristeza, que causa raiva, ciúme, inveja, né? E temos o outro bloco que fica do lado, que às vezes a gente lança a mão deles, que é a compaixão, que é o perdão, né? A gente tem isso também. Então, está tudo ali, no mesmo saco chamado nós. Mas a gente, às vezes, passa o tempo lançando mão mais do negativo do que positivo, não tem problema. Mas chegar no ano novo e querer pular um dia, pensando que é merecedor de coisas bem legais no ano que vai chegar, é muita infantilidade, você não acha? Eu fiquei assim hoje, eu não quero falar disso. Mas que tema chato, né? O espiritismo ele é fascinante porque ele nos traz uma racionalidade, né? A gente não tem rituais, a gente não tem ritos, ritualística, nem
né? Não existe uma cerimônia de Natal, por exemplo, dentro do Espiritismo, ou de Páscoa, ou de Ano Novo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito profundo, porque ele nos traz essa racionalidade, do significado real das coisas. Verdade. E eu não sou contra até os rituais. Cada um pode fazer fora do espiritismo, não aqui dentro, né, obviamente, mas dentro do seu foro íntimo, eu acho que a gente tem que fazer os rituais que se sente à vontade, que se sente feliz de fazer, independente, que não faça mal ao próximo. Não há maldade, não há problema nenhum, né? Eu sou, às vezes, crítico se a gente não compreende o ritual, né? E a gente vai seguindo aquilo de uma maneira automatizada, né? Então, se você vai pular onda, entenda o significado de pular onda. Né? Páscoa, lembra da Páscoa? Eu faço uma palestra sobre a Páscoa. Vai entender o significado. O que é o coelho da Páscoa? Não significa nada para o cristianismo. Nada. Não, mas eu gosto de decorar minha casa com um coelho. Decore. Faça um coelho vestido de Papai Noel. O problema é seu. Mas entenda o significado, que isso não significa nada para o cristianismo. Não se engane. Né? O ovo de Páscoa tem um significado bacana, né? O ovo, né? Desde da Páscoa judaica. Do chocolate. A abóbora do Halloween ainda tem significado, né? Mas a abóbora do Halloween é uma cerimônia pagã, tá lá fazendo. O problema é quando a gente transporta por uma cerimônia de Páscoa linda, maravilhosa, que é Jesus Cristo, e a gente não compreende. Ou então, por que a gente dá presente de Natal? Porque o Papai Noel traz. Porque o Papai Noel traz, que nem era vermelho o Papai Noel, né? Quando ele foi feito lá na Lapônia, era azul. E vermelho é conta da Coca-Cola. A Coca-Cola transformou o Papai Noel e o São Nicolas em vermelho. E aí não tem problema, você decora a sua casa com o Papai Noel vermelho, mas entende que isso não fica nada pro cristianismo. Embora possa significar você dar presente para as pessoas que você ama, compartilhar, fazer algo, mostrar um pouco de amor, né, para aqueles que estão ao seu redor, não tem problema nenhum. Mesmo sabendo que o presente de Natal deveria ser dado no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. E, teoricamente, os Reis Magos chegaram lá com o presente lá para Jesus, né? Seria uma mudança muito grande. A mudança aconteceu depois. E por que essa mudança aconteceu? Porque como as pessoas não compreendem o símbolo, repetem. Quem lembra que não era no dia 6 que estava presente? Era ou não era? Era no dia 6 de janeiro, dia de Reis. Era nessa época. É o dia de Reis. Então, a gente fica repetindo ciclos, repetindo rituais que a gente desconhece. E no Ano Novo não é diferente. Estamos aproveitando esse ciclo para vivê-lo? Esse que é o ponto. Se a gente vai pular onda sabendo para que pula onda. E vive aquilo. Eu venho de uma corrente filosófica que tem um monte de ritual. Quem não sabe, eu sou maçom há muitos anos. Ele é um monte de ritual que não tem nada a ver com o espiritismo. E existem razões para isso acontecer lá. Mas o fato é, dentro daquele ritual que você está vendo, você está vivendo aquele ritual, porque o ritual, ele serve para nos trazer uma vivência. Quando você pega a Páscoa judaica, e todo o ritual de Páscoa judaica que eles fazem, desde quando são pequenininhos, servem para contar uma história. Contar a história da Páscoa judaica. Qual é? A saída da escravidão do Egito para chegar na Terra Prometida. Então, esse é o momento da Páscoa, né? Então, tem um significado todo ali da Páscoa judaica e tal. E a gente que teve a oportunidade de receber o Cordeiro de Deus
Porque eles lá, os judeus, comemoram o cordeiro que deu sangue para liberar os primogênitos do Egito. E a gente teve o cordeiro de Deus que deu sangue para liberar a nossa vida e a gente comemora com ovo de Páscoa sem saber o que é isso. De chocolate, com coelho, sem saber o que é isso. Sem se dar conta que isso não serve para nada no cristianismo. Mas se te faz feliz, faça. Mas a gente tem que racionalizar isso. Porque vem um cara que saiu do lado do seu mundo feliz, que era um espírito crístico, que está 1 zilhão de anos na nossa frente. E ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou lá ajudar aquele Ayrton, aquele careca, mala do caramba, para ver se ele evolui, chega um dia a ser feliz. E ele deu a vida dele por mim, e eu celebro ele com coelho de Páscoa. De chocolate, que tem menos significado ainda. O coelho já não tem significado. Com coelho de chocolate, menos ainda. Ou eu celebro o nascimento de Jesus Cristo com o Papai Noel vermelho. Sem entender que isso não significa nada para o cristianismo. E não tem problema. Desde que a gente saiba, eu vou fazer isso porque isso é legal para minha família, para as crianças, porque daí eu posso colocar, sei lá, a porcaria do elfo lá, para eles não fazerem não sei o quê, e aí eu faço não sei o que lá, e beleza, eu sigo aquele ritual com a consciência de que isso não serve de nada para o nosso processo evolutivo, porque não foi isso que Jesus Cristo veio nos trazer. Faço porque isso me faz feliz, mas pelo menos eu compreendo o ritual. E a mesma coisa no Ano Novo. Nós recebemos de presente da espiritualidade ciclos. E aí eu volto ao que eu estava falando para a gente poder compreender onde eu comecei a falar. Nossa, isso foi um presente da espiritualidade. Porque a gente podia seguir numa linha reta e ia dar um cansaço, não dá? Mas a gente recebeu de presente ciclos. Ciclos da nossa vida, o ciclo do processo reencarnatório, ciclos anuais, ciclo da semana, né? Para a gente poder se sentir tranquilo, né? Sentir, a gente trabalha lá 5, 6 dias, descansa 1, não na América, mas normalmente as pessoas deveriam fazer isso, né? Sendo que num desses dias deveria guardar o sábado, não foi isso que eles mandaram fazer? Está no mandamento. E o que é guardar o sábado? Quem nunca assistiu a minha palestra sobre os 10 mandamentos? O que é guardar o sábado? Ficar em casa sem fazer nada? Sábado é de Deus, senhores. Guardar o sábado é colocar à disposição de Deus o que nós temos para que Deus haja em nós para nos auxiliar no processo evolutivo. Porque a gente só evolui quando a gente ajuda o próximo. Se a gente não deixa o sábado para Deus, mas então ele não pode. Melhor, gente. Guarda quarta, guarda sexta. Porque é um símbolo. Sábado, guardar o sábado é um símbolo. Está dizendo, você tem todos os dias da semana para você. 16% é para Deus do seu tempo. Guarde esse tempo. Se você quer passar do processo evolutivo, guarde esses 16%. Eu nem quero mais que isso. Mas algumas pessoas ousaram dar mais tempo, tipo o Chico, Divalda, eles pegam e invertem, né? Deixam 90% para Deus e aí eles vão um pouco mais rápido no processo evolutivo. Compreendo os símbolos. E aí a gente pode comer a lentilha. Por que a gente come lentilha? Também pode ser. Pronto, resolveu o problema. Eu como lentilha porque eu gosto de... Né, Thay? Thaís gosta de lentilha. Ela vai comer lentilha no dia que ela quiser. Na minha casa, como é que eu falo lá em casa? É minha casa, eu faço o que eu quiser. Pronto. Beleza. Agora, se a gente vai fazer aquele ciclo, se a gente vai fazer que pelo menos entenda. Agora, o propósito do ciclo, eu acho que aí tem várias passagens, né? Eu estou falando aqui de várias passagens. Emmanuel fala sobre isso, André Luiz fala sobre isso. Joana de Ângeles fala sobre Ano Novo. Então, e todos eles são uníssonos que o objetivo desse ciclo qual é? A reflexão de nossas atitudes anteriores
e um estabelecimento de metas reais para o ciclo que se inicia. Então, todo ciclo é um presente da espiritualidade, um presente de Deus. Porque se a gente fosse viver... Imagina se a gente não tivesse reencarnação. E a gente ia ficar lembrando que eu maltratei a Sandra há 500 anos atrás, aí eu não ia conseguir estabelecer essa conexão para resgate e tal, não sei o que lá. Então, é um presente. Esse ciclo é um presente, onde todo mundo esquece. Às vezes a Sandra olha para mim e fala assim, gosto desse careca, não sei porquê, mas ele até fala uns negócios legais. Pronto. Por exemplo. Né? Mas como é fim de ano? Como é fim de ano, vou dar uma credibilidade para ele. E aí a gente vai aparando aquelas arestas e tal. Então, se a gente não aproveitar esse presente da espiritualidade para, de fato, fazermos algo de diferente na nossa vida, seremos puladores de onda e comedor de lentilha. E sem saber o porquê. Também está tudo bem, faz parte, né? Faz parte, mas você... Né? Seguindo a onda. Mas tudo bem. É como... Mas aí lá na frente é que a gente vai ver que o tempo é um presente, mas também é o nosso castigo, né? Porque a perda de tempo é um castigo. A gente ter a consciência que a gente perdeu o tempo. Então, esse é o propósito, eu acho, que dos ciclos, na minha singela meditação. É aproveitarmos todos esses finais de ciclo, pelo menos, e início de novos ciclos, para fazermos uma reflexão profunda do caminho que queremos seguir. Mesmo que a gente ainda não consiga realizar. Por isso que tem que pensar dos dois lados. Valorizar tudo que fez de bom, porque ninguém fica também, né? Pelo menos todo mundo que está aqui, todo mundo já é bonzinho, pelo menos. Então, a gente faz muita coisa legal, né? Então, tem que valorizar isso e reconhecer. E as coisas, as mazelas que ainda acompanham, também precisam ser reconhecidas para poder serem superadas, porque se a gente não reconhece a pedra no caminho, a gente vai tropeçar nela toda vez. Ai, não vi não. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar mas aí tem que ser o olhar da verdade, né? É assim e é assado, porque senão a gente vai sempre se achar melhor do que todo mundo, né? Ou equiparado, mas estamos todos caminhando, porque fica assim, e aquele passou, não pode, então volta, entendeu? A gente não pode, a gente tem que viver a vida com esse olhar do imortal passando uma chuva naquela encarnação. Estamos aqui só passando a chuva. Diga, Marcelo. Porque a partir do momento que veio a purificação, né? Está na purificação, que o bom espírito, no caso, né? Mas a partir do momento que a gente conhece o espiritismo, né? Que uma coisa que eu acho que é domar as nossas mais tendências. Então já é um poder. Mas você só doma aquilo que você reconhece. É. Se você não reconhecer, ele fica indomável. Essa é uma frase que a Marcinha levantou uma frase muito importante, e às vezes, eu sei que não foi, eu sei o entendimento dela, porque a gente já falou sobre isso no passado, então não é ela que pensa assim, mas eu implico muito com essa frase, porque as pessoas só veem a segunda parte da frase, né? Que assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então a gente fala assim, não, o verdadeiro espírita é aquele que tenta dominar as más inclinações. Não. O verdadeiro espírita é o que se transforma moralmente. Ele fez a transformação. Ele fala assim, olha, eu sei que eu sou assim. Eu estou errado, eu vou mudar. Mas a gente não consegue, né, imediatamente, porque ele é um processo. Né? Quando eu falo lá naquela palestra de Pedro, né? Pedro, que a gente tem, Pedro
como a pedra do cristianismo, né? A figura central do cristianismo. Mas ele não era assim quando ele foi escolhido. Ele era ruim. Ele era Um homem de seu tempo. Não é que ele era ruim porque ele era maldoso. Ele tinha umas leis ruins, né? A gente não tinha lei ruim, a gente não tinha lei ontem ruim. Se você era negro, você era escravo. Era uma lei ruim. E muitas vezes as pessoas eram homens de seu tempo. Praticavam aquela lei ruim, achando que estavam cumprindo a lei. Pedro era assim. Era um cara machista, era um cara duro, era um cara preconceituoso. Mas Pedro foi transformado pelo cristianismo. Mas não do dia para a noite. Porque é um processo. Um processo. Mesmo já depois, trabalhando na Casa do Caminho e tal, não sei o quê, um dia que ele estava de saco cheio. Não sou eu que estou falando, não. Era Emmanuel falando. Eu não aguento mais. Essa pobraiada veio aqui, não tem lugar nenhum. Foi assim? Mais ou menos. Eu estou fazendo uma tradução de Emmanuel. Né? Eu faço a livre interpretação do que Emmanuel. Eu faço, né? Mas ele falou, não aguento mais. Não vai entrar ninguém mais. Eu estou cansado. Não tem lugar para ninguém. E quem que bate na porta? Mas ele só vem saber que era Jesus depois. Bate na porta. Ele ainda diz não sem propósito. Já não disse que fechamos. E o cara entra na Casa do Caminho. Pô, já não disse que fechamos, não cabe mais ninguém aqui. E aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, eu só te pedi que apacentasse as minhas ovelhas. Então veja como é um processo. Mesmo que ele... E era o Pedro já, o Pedro trabalhador, o Pedro pai daquelas crianças, dos pobres, dos necessitados. Pai, que depois veio a ser Papa. Né? O primeiro Papa. Então, ele, paizinho, né? Papaizinho. Então, e aí, mesmo assim, é um processo. E se a gente não começar a mudar e estabelecer que isso é um processo, a gente acha que vai ser mágica. Quantos de nós esperamos o mundo de regeneração como um passe de mágica? Né? Quando será? Não é uma pergunta dentro das fileiras do Espírito. Quando será que vai chegar um mundo de regeneração? Essa é a pergunta que... Como assim, quando será? Como assim? Parece a gente falando, a gente virou igualzinho o doutor da lei. Quando virou lá para Jesus, falou assim, o que eu tenho que fazer para chegar na vida eterna? É a mesma pergunta. Como se a vida eterna fosse algo que fosse acontecer. O reino de Deus é algo que vai acontecer. E não é. Vai acontecer quando houver uma transformação da sociedade. Dentro de um processo, um caminho. E se a gente não estabelecer... Por isso que eu digo, a transformação moral. E depois os esforços para dominar as más inclinações. Porque ainda são os esforços. É lento, gradativo. Quantas vezes a gente definiu que não ia mais fazer determinada atitude e a gente é pego bem depois que a gente faz, né? A gente fala, pá, eu tinha falado que eu não ia fazer isso, mas eu estou fazendo. Porque eu tive a transformação moral. Eu compreendi que aquilo não é o caminho. Mas eu não consigo mudar do dia para a noite. Eu, por mim, fico até amanhã aqui. Eu acho que a reflexão é que tem muita coisa. Se a gente for pensar aqui, por isso que meditações é um tema muito amplo. Não dá para fazer meditações, tem que falar assim... Pensar profundamente, a gente tem que ir lá no fundo. Mas, vai ter a parte 2 depois das ondinhas. Não, o caminho é esse, né? Eu acho que só para concluir e a gente pensar de fato, se nós vamos praticar um ritual, pelo menos pratique sabendo o que nós estamos fazendo, para que a gente não esteja na ignorância. E às vezes aproveite o ritual. Porque existem rituais fantásticos que a gente pode aproveitar como ritual. Por exemplo, dar presente de Natal. Não é um ritual lindo. O Natal. O Natal já passou, então vamos falar de
Comer aquilo que o bicho que não cisca para trás. Por que a gente não pode? Por que a gente faz peru no Natal e não faz no Ano Novo? Porque cisca para trás. Vocês sabiam disso, né? E por que cisca para trás? E qual que é o objetivo disso? Mas lá na Bahia todo mundo come peru de amigo. Né, Carol? Mas é que lá é Bahia de Todos os Santos, lá né? a gente já cisca para frente, passa por cima do peru e vai. É que lá é a Bahia de Todos os Santos, né? Então, vocês sabem por quê, né? Porque quando chegou, era o dia de Todos os Santos. Para descobrir todas as cidades lá do Brasil, a gente sabe exatamente o dia que foi mapeado lá, pô. A Angra dos Reis. A gente sabe que chegou no dia 6, era dia de Reis. 6 de janeiro. Estava mapeando o Brasil lá, quando foi a expedição lá com o Vasco da Gama e todo mundo foi lá mapear o Brasil. Isso é todos os pontos turísticos são assim, lá. E Bahia de Todos os Santos é porque era dia de Todos os Santos, dia 2 de novembro, né? Todos os Santos lá, assim, na praia. É aqui mesmo. Não é porque estavam todos os santos reunidos. A única cidade que foi diferente disso foi Rio de Janeiro, que era em janeiro. Mas aí não tinha... Rio é uma Bahia, né? Em português antigo. Mas enfim, isso é outra história. Aí tu vai fazer a prece final e aqueles que quiserem